Boa noite, sou Giovana Lix Ortiz, primeira prenda juvenil da 11ª Região Tradicionalista, tenho como entidade de origem o Centro de Tradições Gaúchas, Querência do Prata, da cidade de Nova Prata. Como tema proposto para esta mostra cultural, irei falar sobre a literatura de nosso estado, dando destaque ao escritor de minha cidade, Geraldo Farinha, o qual tive o prazer de entrevistar. A literatura do Rio Grande do Sul aborda, na maioria de seus textos, a história e cultura de nosso estado. Compreende obras escritas, tanto por autores gaúchos como pelos radicados aqui. Segundo Mário de Andrade, a literatura do Rio Grande do Sul é a que representa uma maior unidade e identidade em um panorama geral da literatura regional brasileira. Mas não importa se a literatura rio-grandense é ou não a melhor do Brasil. O que importa é que nós saibamos que é ela quem fala de nós para o mundo. Ao nos referirmos à literatura rio-grandense, impossível não fazer menção àqueles escritores que muito se destacaram por suas obras. Por esta razão, trouxe esse painel, onde temos Érico Veríssimo, escritor da trilogia O Tempo e o Vento, Amaro Juvenal, escritor do poema Antônio Chimango, João Simões Lopes Neto, escritor de contos gauchescos, Lendas do Sul, entre outros. A literatura do Rio Grande do Sul, como seu estado, foi povoado por diversas etnias. Por isso, apresenta regiões bastante heterôgenas, onde são preservados pelos imigrantes que aqui chegaram costumes, crenças e hábitos de seus países de origem. A minha região, situada na Serra, teve suas cidades colonizadas, na maioria, por italianos. Esses imigrantes italianos perpetuaram suas histórias através de relatos feitos a seus filhos e netos. Todas essas histórias, costumes e crenças criaram na Serra Gaúcha um solo fértil para florescerem grandes escritores. Para minha pesquisa, entrevistei o escritor Geraldo Farinha, que é professor, pesquisador e maestro. Foi diretor administrativo do jornal Folha da Serra, regente de corais da região, presidente do Círculo Operário Pratense, membro fundador da revista Enfoque de Bento Gonçalves e membro fundador do Movimento de Justiça e Direitos Humanos de Nova Prata. Iniciou sua carreira escrevendo para uma coluna no jornal Folha da Serra, quando outra escritora pratense, Dona Zaira, publicou um livro sobre a história de Nova Prata. Ele se entusiasmou porque viu que tinha muito mais material e documentos que poderiam ser registrados. Neste período, foi contemplado com 6 meses de licença-prêmio e escreveu a obra História de Nova Prata, que veio a ser publicada em 1986. Com a publicação desta obra, houveram muitas críticas, pois certamente não era a história que algumas pessoas gostariam que fosse. Ele conta que recebeu ameaças por telefonemas, bilhetes deixados embaixo da porta, que lamenta não ter guardado. Quando ele, sua esposa e os filhos saíam para vender a obra, geralmente recebiam em troca queijo, mel e outros alimentos. Uma história contada no livro é a chamada Esquiva Débito, que conta a história que se passa no município de Nova Baçã, onde alguns comerciantes abriram suas lojas em uma rua da cidade. Lá vendiam querosene, sal, açúcar, tecidos e recebiam em troca queijo, mel, açúcar, enfim, um comércio baseado na troca de mercadorias. Mas os colonos sempre tinham suas penduras. Então,
E para ir à missa aos domingos, eles tinham que passar por aquela rua. Então, onde os comerciantes ficavam cobrando as dívidas. E eles resolveram criar um atalho. E esse atalho ficou conhecido como esquiva débito, que no dialeto italiano significa desviar as dívidas. Outra história contada no livro é a da Dona Placidina de Araújo, esposa de seu Silvério Araújo, proprietário de muitas terras na região. Como eles não tinham filhos, ela decidiu doar 4 colônias de terra para sua filhada, que morava em Bento Gonçalves. Mas, quando os advogados foram escriturar estas terras, eles escreveram 44 colônias. Ela não sabia ler, então leram para ela 4 colônias de terra. Assim, ficaram com boa parte de suas terras, o que beneficiou algumas pessoas. Após a publicação da obra História de Nova Prata, o escritor escreveu este livro de crônicas, Memórias do Cotidiano, que conta a história da vida de pessoas simples, mas que tiveram grande contribuição para a sociedade. Uma dessas crônicas é a das Amas de Leite, que conta a história de uma senhora que amamentou seu filho por 40 dias e, após, foi para Porto Alegre amamentar o filho de outras senhoras. Essas mães do interior, que geralmente se sujeitavam a esse trabalho, eram muito pobres e só voltavam a ver seus filhos quando eles já estavam engatinhando. Aqui tenho as obras do autor. Esta, Nós os Ítalos Gaúchos, que ele teve participação. Esta máquina de escrever, que foi utilizada por ele. Inclusive, ele deixa uma folha retratando a história da máquina, que foi cedida pelo Museu Rural de minha cidade. Com o resgate dessas obras, pude conhecer e entender um pouco mais da história e origem de meu município. É importante que se preserve na memória as raízes culturais de uma região e os costumes, crenças e hábitos de um povo, por mais simples que seja. E para isso, é preciso voltar ao passado para registrar esta história. Esse foi o trabalho de meu escritor, voltar ao passado para manter vivo no presente a identidade de meu município e região. Obrigada. Alguma pergunta? Por que Geraldo Farina? Bom, o tema proposto é literatura regional, então eu pensei por que não começar pelo meu município. E encontrei o Geraldo Farina, que é da minha cidade. Não, Quem montou o painel? a gente montou, escolheu os autores e mandamos para a Graça. Sim, vocês escolheram os autores? Nós escolhemos. Isso. Isso. Agora o jornal escreveu por Antônio Chimano, que fazia uma crítica a Borges de Medeiros. Obrigada.